Voltemos então aqui. Vamos continuar analisando aí. Veja que antes você talvez houvesse se preocupado com meu Deus do céu, aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Você se lembra dessa questão, né? Aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado, eu envolvi tudo isso no objeto direto. E a Rosita agora está dizendo que não é... Bom, gente, preste atenção. Havia falado a você, tá? Aquele gesto é o seu objeto direto, só relembrando, aquele gesto é seu objeto direto. Feio, grosseiro, masculinizado, até aqui você tem predicativo do objeto. E antes, na verdade, durante a nossa análise, nós quisemos ainda classificar isso daqui como adjunto adnominal. Ó, adjunto adnominal, e não é adjunto, é predicativo. Aí eu disse a você, cuidado porque é muito fácil você confundir um predicativo do objeto com adjunto adnominal. Mas existem saídas que são claras e perfeitas, que não deixarão você errar nessa diferença, tudo bem? Então vamos lá. Deixe-me primeiro colocar aqui a você, deixe-me só individualizar essa parte, aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado, deixe-me chamar aqui uma telinha. Vamos lá. Está assim, ó. Só pegando os termos principais. Ele achou, olha só, ele achou, só pegando os termos principais. Ele achou aquele gesto, ele achou aquele gesto feio, ele achou aquele gesto grosseiro, ele achou aquele gesto masculinizado. Vou pegar feio e grosseiro, você vai envolver o masculinizado, aí você sabe que será a mesma coisa, tá? Galerinha, você tinha percebido isso. Quem acha algo e quem acha está achando aquele gesto, objeto direto. Não é aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Quem acha aquele gesto. Bom, como saída, você deve pensar assim, ó. Existem alguns pronomes átonos, ó. Existem alguns pronomes átonos que exercem a função exclusiva de objeto direto. Quais são os pronomes átonos? Este aqui, ó. São estes. O a, os as. Esses pronomes átonos, o, a, os, as, são pronomes que exercem a função exclusiva de objeto direto. Uma de nossas saídas. Se você tentar substituir o seu objeto direto por um desses pronomes átonos, você simplesmente tentará perceber, após a substituição, se os adjetivos com que você trabalha, feio, grosseiro, se os adjetivos com que você trabalha somem na substituição também. Porque se esses adjetivos desaparecem na substituição, é porque realmente eles estão juntos. Eles estão dentro da mesma estrutura sintática. E eles estão dentro porque eles estão juntos. E se eles estão juntos, então eles serão adjuntos adnominais. Mas se após a substituição do objeto direto por um dos pronomes átonos, você perceber que esses adjetivos precisam estar explícitos no período, que esses adjetivos precisam estar escritos no período, então é porque eles não estão juntos. Porque se eles estivessem juntos, eles desapareceriam na substituição. Se eles não somem, não desaparecem junto com a substituição, se eles estão explícitos, escritos, é porque eles estão fora. E estando fora, só podem ser o quê? Você se lembra? Fora só podem ser predicativos. Vamos fazer o teste aqui então? Ele achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Olha só, se eu tivesse de substituir este objeto direto, sempre pensando no núcleo, tá, gente? Focando no núcleo, o núcleo é gesto. Se eu tivesse de substituir o núcleo do objeto direto por um daqueles termos pronominais, átonos, correspondentes à função e à forma masculino singular, que pronome você utilizaria aqui para a substituição? Exatamente. Então, vamos reescrever, então? Vamos reescrever? Então, você certamente reescreveria este período assim, ó, após a substituição. Ele achou ou o achou, tanto faz, eu vou colocar como próclise, ele o achou.
Rose, ele achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado? Aí eu pergunto, é o quê? Aí você me diz, ele o achou. Negativo. Você certamente continuaria. Ele o achou o quê? Feio, grosseiro. Olha só. Grosseiro, masculinizado. Veja que após a substituição, ele o achou, olha aqui, ó, olha a substituição pelo pronome átono, olha aqui ainda o seu objeto direto, olha o seu verbo, tudo bem? Rose, eu poderia dizer, ele achou, ou poderia também, mas eu gosto de colocar, quando eu trabalho com pronome reto, eu gosto de trabalhar com a próclise, simples. Ele o achou, que Rose, feio, grosseiro, masculinizado. Veja que após a substituição, feio, grosseiro, masculinizado, são adjetivos que ainda aparecem escritos. Eles não sumiram com a substituição. Se aparecem escritos é porque não estão dentro, estão fora. Se estão fora, só podem ser o quê? Predicativos. Olha só. Ô, Rosi, ainda são predicativos que caracterizam o meu objeto. Ele, sim, aquele gesto, o, tudo bem. E se são adjetivos que caracterizam o seu objeto, são predicativos do objeto. Viu, gente, a saída? Ele achou aquele gesto feio, ele o achou feio. Ele achou aquele gesto grosseiro, ele o achou grosseiro. Ele achou aquele gesto masculinizado, ele o achou masculinizado. Ele o achou feio, grosseiro e masculinizado, estão fora. Você entende isso? Quer ver? Olha a diferença deste período para o outro que colocarei aqui a você. Veja como é que é tranquilo. Veja como é que é tranquilo. Mas agora está ficando mais claro isso a você? Veja. Ele ainda, isso aqui, ó, ele pulou longas páginas do livro, ó. Ele pulou longas páginas do livro. Olha, Rose, ele estava lendo o livro e acabou pulando longas páginas. Ok, veja só aqui que você tem longas, adjetivo, que está caracterizando o quê? Páginas, o seu substantivo. E qual é a ideia? A ideia é tentar perceber se este adjetivo aqui, ele é um adjunto adnominal ou se ele é um predicativo. A confusão, gente, se dá com o adjunto adnominal e o predicativo do objeto. Com o predicativo do sujeito, você não terá esse problema, não. O predicativo do sujeito você consegue perceber com tranquilidade, tá? A dificuldade está mais nessa diferença entre predicativo do objeto, adjunto, adnominal, a dificuldade para sua concorrência, para você não. Agora para você fica tranquilo, tudo bem? Então vamos lá? Ele pulou longas páginas. Rose, esse adjetivo aqui, é adjunto adnominal ou é um predicativo do objeto? Faça o teste. Faça o teste, quer ver? Olha o seu verbo. Olha o seu verbo. Aqui está o seu sujeito. Quem pula, Rose? Ele. Só que quem pula aqui está pulando algo. Sim, quem pula está pulando algo. Quem pula está pulando algo, então o verbo é transitivo, o quê? Direto. Quem pula está pulando o quê, Rose? As páginas. Eu vou direto ao núcleo, gente. Vou direto ao núcleo. Quem pula está pulando o quê, Rose? Essas páginas. Objeto, direto. Eu estou indo só ao núcleo porque a minha dúvida é saber se isto está junto com o núcleo ou está fora dessa estrutura sintática, entende? Então eu peguei só o núcleo para trabalhar, tá? Ele pulou essas páginas, objeto direto. Faça o teste, substituição então do objeto direto por um daqueles pronomes átonos correspondentes a esta função. Vai lá. Se eu tivesse de substituir páginas por um pronome átono correspondente à função e à forma, função, Rose? Objeto direto. Forma é plural feminino. Que pronome você colocaria aqui? Pensou? Isso, você disse, eu vou substituir por as. Isso, olha aí, as. Agora, faça aí a reescritura. Reescreva. Você diria o quê? Ele as pulou. Olha aí. Você jamais diria, ele as pulou longas. Oxe, que é isso? Ele, Rose, as pulou longas. Nada a ver. Rose, ele pulou longas páginas. É o quê? Ele as pulou. Perceba que quando você fez a substituição, ele continua sendo sujeito, pulou o seu verbo transitivo direto. Quando você fez a substituição, aqui você só teve o quê? As, objeto direto. Rose, cadê o adjetivo longas? Ficou aqui dentro. Sumiu com a substituição.
Sumiu com a substituição? Se sumiu com a substituição, significa dizer então que longas está fazendo parte do seu objeto, o quê? Direto. Olha só, está fazendo parte do seu objeto direto. Está dentro. Quem pula, pula o quê, Rose? Longas páginas. Ele pulou longas páginas. Ele as pulou. Cadê longas? Sumiu com a substituição. Por que sumiu? Porque está dentro. Se está dentro, não é predicativo. Se está dentro, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Percebe isso, gente? Tranquilo, ó. Adjunto adnominal. Sumiu. Com a substituição, sumiu. Desapareceu. Viu como é que agora é tranquilo? Agora você vai saber trabalhar isso direitinho. Ele achou aquele gesto feio. Ele o achou feio. Entende isso? Tudo bem? Só para você pensar direitinho a respeito. Pense aqui um pouquinho a respeito. Vai lá. Pense um pouquinho a respeito desses dois períodos que colocarei aqui a você, ó. Vamos lá. Só para você concluir o seu pensamento e já ter certeza exatamente de que o seu pensamento é o correto. Observe esses dois períodos aqui, ó. Observe esses dois períodos. Colocarei aqui a você. Ó. A presidenta ou a presidente, tá, gente? Eu vou colocar presidente, pronto. A presidente brasileira, pode ser presidente, pode ser presidenta, tanto faz. A presidente brasileira, olha só, a presidente brasileira considera o Brasil, eu vou colocar aqui embaixo, vou continuar aqui, ó, considera o Brasil fértil. A presidente brasileira considera o Brasil fértil. Observe este adjetivo fértil caracterizando o Brasil. Agora pense neste outro termo, neste outro período aqui, ó. O trabalhador pedia terreno e pedia terreno fértil. Pronto. A minha pergunta é, fértil, nos dois períodos, exerce a mesma função sintática ou são funções sintáticas diferentes? Se são funções sintáticas diferentes, se são, não sei se realmente são, em qual dos períodos? O primeiro ou o segundo? Em qual dos períodos? Fértil é um adjunto adnominal. Pensou? Agora vamos ver se você acertou aí direitinho. Vamos ver? Eu tenho certeza de que sim, porque você logo pensou na possibilidade de substituição do objeto direto, pelo menos o núcleo do seu objeto. Pensou na possibilidade de substituição do objeto direto por um pronome átono, o, a, os, as. E logo tentou perceber se fértil sumiria na substituição ou se após a substituição ainda estaria escrito. Você já percebeu isso? Então vamos ver se você acertou? A presidente brasileira considera o Brasil fértil. Olha só, gente, tanto considerar quanto pedir são verbos transitivos diretos. Você concorda comigo? Olha aqui, ó. São verbos transitivos diretos, concorda? Porque quem considera algo. Ó, isso aqui você já sabe bem. Quem pede também está pedindo o quê? Algo. Olha só. Então, são verbos transitivos diretos. Aí você logo pensou, a presidente brasileira considera o quê, Rosi? Aí eu vou pegar só o núcleo, gente, só o núcleo. Considera o Brasil, ó, objeto direto. Trabalhando só com o núcleo, porque a dúvida é se este termo está dentro ou fora desse núcleo, se está dentro ou fora da estrutura a que pertence o núcleo, tudo bem? Então, você tem aqui, objeto direto. Objeto direto. O trabalhador pedia o quê, Rosi? Terreno. Vamos trabalhar só com o núcleo também? Ele pedia terreno, objeto direto. Por que eu vou trabalhar só com o núcleo? Porque a minha dúvida está aqui, ó, saber se esse fértil está dentro ou se está fora, para que eu chame predicativo ou adjunto. Vamos ver?
A presidente brasileira considera o Brasil. Se eu tivesse de substituir a palavra Brasil por um pronome átono correspondente à função, objeto, e a forma masculino singular, qual seria o pronome que eu teria aqui? Isso, pronome o. Da mesma forma aqui, ó, pedia terreno, o. Tudo bem? Pronome na função de objeto direto. Vamos tentar a reescritura? Vamos juntos? Vai lá. A presidente brasileira considera o Brasil. A presidente... Vou colocar isso aqui para cá. Transitivo direto. A presidente brasileira considera o Brasil. A presidente brasileira considera-o. Ó. Considera-o. Só que detalhe. Depois você coloca um ponto. A presidente brasileira considera o Brasil fértil. A presidente brasileira considera-o... Isso, fértil. Olha aí. Você pensou certinho. Considera-o fértil. Rose, a presidente brasileira o considera fértil. Exatamente, exatamente. O que você percebeu? Que após a substituição, olhe, que após a substituição, fértil permaneceu escrito. O termo fértil permaneceu escrito, permaneceu explícito. Se ele permaneceu explícito, se ele não sumiu com a substituição, é porque ele não está dentro. Se ele não está dentro... ele está fora. Se ele está fora, não pode ser adjunto, porque para ser adjunto precisa estar junto, dentro. Então, aqui só pode ser o quê? Predicativo, e predicativo do objeto, porque caracteriza Brasil, representado por o. Tudo bem, gente? Agora, olha a diferença aqui. O trabalhador pedia terreno fértil. Você tentou a substituição, ó, de terreno por o, pronome átono. Aí você certamente reescreveu assim, ó. O trabalhador... pediu. Ali, ó, ponto. O trabalhador pediu. Não faz sentido você dizer o trabalhador pedia o fértil. Ó, não faz sentido isso, gente, bens a Deus. Rose, o trabalhador pedia terreno fértil. Aí eu digo, é o quê? Você diz, o trabalhador o pedia. Pedia o quê? O terreno fértil. O trabalhador o pedia. Pedia o quê? O terreno fértil. Entende isso? Então você não diz pedia o fértil, negativo, negativo. Você diz simplesmente o trabalhador pedia-o. O trabalhador o pedia, ponto. Cadê a palavra fértil, Rose? Sumiu aqui dentro, ó. Por que ela sumiu? Porque ela estava junto de terreno. Porque ela estava dentro da mesma estrutura sintática do termo a que se referia. Porque aqui você está trabalhando com um objeto direto, ó, objeto direto, cujo núcleo é terreno, mas você tem aqui uma característica que permanece dentro dessa estrutura, objeto direto. Então, se sumiu, se desapareceu, então você tem de dizer quem pede, pede algo. Quem pede, pede terreno fértil. Quem considera, considera algo. Quem considera, considera o Brasil. Olha a diferença, gente. Quem considera, considera o que, Rosi? O Brasil. Quem pede, pede o que, Rosi? Terreno fértil. Você percebeu isso com a substituição. Às vezes, interpretando, lendo assim, não é fácil perceber. Mas substituindo, a situação fica mais clara. O trabalhador pedia o sumiu, fértil. Então, é porque é terreno fértil. Na mesma estrutura sintática, fértil só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Gente, entende isso? Tudo bem? Fica bem legal isso, né? Fica bem legal. Vou trabalhar então com você outras estruturas sintáticas, já que isso ficou bastante claro, tá? Ficou bastante claro, então trabalharei outras estruturas e depois eu volto com o exercício. Gente, continue treinando, tá? Continue fazendo questões, pegue provas anteriores, claro, pega essas provas bem recentes, bastante recentes, você ainda vai encontrar essas estruturas, tá? Pegue provas de várias bancas, não se fixe apenas naquela banca que vai trabalhar em cima do concurso que você deseja, porque a gramática é uma só, a diferença está só na cobrança, mas se você sabe um predicativo do objeto, você sabe identificá-lo na banca X, na banca Y, na banca Z, você sabe identificar em qualquer banca, então estude por várias provas, por várias bancas, tá? Não deixe de praticar, não deixe de estudar, gramática é um assunto seríssimo, tem pego muita gente
muito concorrente seu aí no momento da prova. Então, estude bastante. Você já percebeu a diferença? Então, cada vez que você vir, por exemplo, um adjetivo, tente saber logo em seguida a função dele, tudo bem? Tente saber para não se perder, mas isso é a prática, tá, gente? Prática, sempre prática. Aí você vai amenizando essas dúvidas. Certamente você não acabará com elas, mas você amenizará essas dúvidas, tá? Continue treinando. Eu vou encerrar por aqui. Eu voltarei em um outro momento já falando de outras estruturas sintáticas. Então, adiantando, vou falar a você sobre o aposto, sobre o vocativo. Daí nós vamos encerrar esses termos oracionais e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais o nosso assunto na gramática, tudo bem? Mas agora preciso parar por aqui. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, ok? Tchau, pessoal!